Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Estamos hoje com a nossa aula 22.1, que ainda traz o tema de Past Perfect, mas agora ele na questão progressiva, contínua. Vamos começar? Let's go! Aula 22.1 e assim, ainda estamos vendo Past Perfect, porém, como vocês sabem, todo tempo verbal em inglês vai ter essa questão da progressão, né? Então, a gente vai ver hoje o Past Perfect Continuous, que é aquela questão onde a gente vai usar o gerúndio no verbo principal. Ele vai receber aquele nosso ing, ing. E aí, como sempre, a gente vai ver as formas afirmativas, negativas e interrogativas. E as confusing words, say versus tell, ok? E o título da aula de hoje vai ser esse aqui, They said. They had been studying. Eles disseram, elas disseram, they said. They had been studying, que eles ou elas estavam estudando. A questão da tradução é aquela, você vai adaptar. Quando eu traduzo assim, parece até que eu estou traduzindo como se eu estivesse falando no passado contínuo, mas aqui a gente está no passado perfeito. Por isso a estrutura é diferente, tá? Vem sempre esse meu verbo aqui, lembra, o meu verbo to be no particípio passado, que fica been. Muito bem, toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural e também associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto in English. Let's begin, vamos começar, olha aí, Past Perfect Continuous. Fala de repetição, de duração. Você vai continuar usando o seu had na sua frase, que é o quê? O verbo to have no passado. Então, ele fica had, é um verbo irregular. E aí, você usa essa estrutura de had been sempre nos tempos verbais contínuos. E ing no verbo principal, que vai dar essa importância, vai enfatizar a ação, a duração da ação, esse ing que tem esse final de ando, indo no português. Muito bem? Hadn't been, se você for negar numa frase. Temos aí algumas situações e uma pergunta. What had they been doing? O que eles estavam fazendo? E aí? Vamos ver as situações? Olha só. She was tired. Ela estava cansada. Because she had been studying for 6 hours. Ela estava cansada. Então, uma ação aqui no passado, né? O passado perfeito contínuo vem ainda com aquela ideia de passado perfeito, ou seja, você vai ter duas ações no passado, uma mais antiga que a outra. E a ação mais antiga é a ação no passado perfeito contínuo, ok? Então, she was tired, ela estava cansada. Por quê? Because she had been studying for 6 hours. Porque ela estava estudando por 6 horas. Essa foi a duração que a ação estudando aconteceu, que essa moça fez durante um certo período de tempo. E aí eu tenho a questão de ela estar cansada, porque eu tenho essa evidência, veja que ela está cansada e eu falo o motivo. A duração de uma ação que ocorreu em um certo período lá no passado. Teve essa duração de 6 horas. Próximo. When the babysitter woke up, quando a babá acordou, que é uma ação que está no passado simples, o meu verbo to wake passa para cá no passado como woke up, acordar. The baby, o bebê, had been crying for 2 hours. O bebê estava chorando por 2 horas. Então, assim, a babá não estava nem vendo o bebê chorando, mas ele estava chorando por 2 horas. Então, se agora é meio-dia, aliás, se agora são 2 horas da tarde, desde o meio-dia o bebê estava chorando e a babysitter lá de boa, só sleeping, dormindo. E quando ela woke up, quando ela acordou, ela pôde perceber isso. Muito bem? O que é esse past perfect continuous? O que ele fala? Ele fala sobre duas ações já ocorridas, passado, por isso past. Ela enfatiza a repetição ou a duração
de uma ação no passado anterior a outra ação também no passado. Porque a ação no passado perfeito contínuo, ela é mais antiga do que a ação que vem pode vir na sua frase, né? Que é a ação que vai vir no passado simples. Por isso que eu estou mostrando para vocês que certas ações estão no passado simples, e a outra está no passado perfeito contínuo. Vamos entender mais sobre aquelas situações? A primeira situação lá, da moça, que ela estava bem tired, bem cansada. Olha só. She was tired because she had been studying for 6 hours. Ela estava cansada. Essa ação aqui é uma ação no passado. Só que aconteceu antes outra ação que teve uma duração. E essa ação é o quê? Ela tinha estudado por 6 horas. A duração foi de 6 horas, certo? E essa ação de tinha estudado por 6 horas, ou ela estava estudando por 6 horas, é a ação que vem no passado perfeito contínuo. Então, olha aqui, ó. 7 a.m., 7 da manhã no past, no passado, ela começou a estudar. She started studying. Quando foi 1 p.m., she got tired. Ela ficou cansada. E agora, às 2 da tarde, now, eu tenho essa evidência de que ela estava cansada porque ela estudou por 6 horas, das 7 às 1 da tarde. A 1 da tarde, a 1 da tarde. Muito bem? Próxima situação é aquela lá da babysitter e do baby. Baby que estava crying for 2 hours. E aí? When the babysitter woke up, que é a ação que aconteceu depois da ação do bebê estar chorando, mas essa ação que aconteceu depois também está no passado. When the babysitter woke up, acordou, o bebê had been crying, estava chorando ou tinha chorado por 2 horas, for 2 hours, ok? E aí aqui a situação, 4 p.m., 4 da tarde, the baby started crying, o bebê começou a chorar. Quando foi 6 p.m., 6 da tarde, the babysitter woke up. Então aí formam o quê? 2 horas, da 4 às 6 são 2 horas, tudo isso no past. E aí, opa, foi sem querer, tudo isso no past, passado. E aí às 7 da tarde eu conto isso para alguém, essa situação. Essa fala aqui, olha, look, when the babysitter woke up, the baby had been crying for 2 hours. Eu estou contando now essa situação, 2 situações que aconteceram no passado. Eita, tem vida própria esse slide. Entenderam? Então essa é uma linha de tempo para vocês basicamente entenderem um pouquinho o que acontece no passado perfeito contínuo. Temos a próxima situação, que é a situação do quê? When he finally caught a fish, quando ele finalmente pegou um peixe, essa situação aqui aconteceu no passado, e eu uso o tempo verbal de passado simples. Do verbo to catch, pegar, o passado dele é caught. He had been fishing for 5 hours. Ele tinha pescado por 5 horas. Essa ação aconteceu antes desta ação aqui, que é a ação de ele estar pescando por 5 horas, que ele estava pescando por 5 horas, ele só conseguiu pegar o peixe depois dessas 5 horas, entendeu? Então, 9 a.m., 9 da manhã, no past, no passado, he started fishing, ele começou a pescar. E aí passou todo esse tempo, das 9 da manhã a 2 p.m., às 2 da tarde, ele finalmente, he caught a fish. Ele pegou um peixe. E aí agora, às 3 da manhã, 3 da manhã, eu tô falando com alguém às 3 da manhã, que poderia ser PM, ficaria melhor, né? Para passar tanto tempo. Às 3 da tarde, agora eu falo para alguém, when he finally caught a fish, quando ele finalmente pegou um peixe, he had been fishing for 5 hours. Ele tinha pescado por 5 horas, todo esse tempo. Então, essa ação, ela teve uma duração de 5 horas. E a ação principal é essa aqui, fishing, onde recebe o meu ing.
Para você fazer uma affirmative form, é muito simples. Você vai continuar, tá, usando o passado do verbo to have, que é esse had, que você já está usando desde o passado perfeito, mas o passado perfeito, ou seja, o verbo no particípio passado do verbo to be, que é been. Vocês já estão careca de saber que ele é muito utilizado nos tempos perfeitos. Seguido do gerúndio do verbo principal. Esse gerúndio é o nosso ing no inglês, ing. Muito bem? E olha só, na forma negativa, o que vai acontecer? A forma negativa do passado perfeito contínuo é feita acrescentando-se not. Então você sabe que toda vez que você for negar essa palavrinha aqui ou a palavrinha never, uma das duas, ela vem na minha frase e ela fica sempre do lado do verbo auxiliar. Quem é o auxiliar aqui do passado perfeito contínuo? É o had. Então ela vem do lado dele. E aqui no caso, por ser um tempo contínuo, ela também vem do lado do verbo to be no particípio passado. Então fica had not been, mais o verbo no ing. Eita, que hoje tá demais, eu não sei o que tá acontecendo. Mas vamos lá, verbo no ing. Ainda não é só momento, outro slide, ing. E aí o que acontece? Claro que na frente dessa situação aqui você vai colocar um sujeito, né? Um subject qualquer, pode ser um pronome pessoal, pode ser um nome próprio, enfim, alguma coisa que você possa fazer a sua frase, certo? E a forma contraída, todo mundo já sabe, lembra had mais not, vai ficar como hadn't. E aí você pode usar isso de forma informal, ok? Toda vez que você contrai no inglês, você tem que saber que essas contrações elas são bem formais, tudo bem? Agora sim, slides. Tá apressado? Olha aí. While going for a walk, she got lost because she hadn't been paying attention to her location. Essa aí parece um pouco comigo, porque tá chorando, por quê? Porque ela não estava prestando atenção. Porque enquanto ela foi dar uma caminhada, she got lost, ela se perdeu total. Because, por quê? Porque ela não estava prestando atenção, ela não tinha prestado atenção, paying attention to her location, na sua localização, na localização dela, to her location. Muito bem? E aí a estrutura de negação numa frase, a gente até agora só fez com afirmação, por isso, ó, she hadn't, ela não estava, no caso, prestando atenção. She hadn't been paying attention. E aí o ing vem aqui no meu verbo principal, que é o verbo pay. Aí com ing fica paying, prestando attention, atenção. Nesse caso vai ser prestando atenção, porque o verbo pay também é o verbo pagar. Só que uma palavra em inglês ela pode significar várias coisas, dependendo do contexto que ela está sendo usada. Ali é prestando atenção. E essa aqui, he didn't pass the exam. Ele não passou no exame. Essa situação aconteceu no passado. Aqui eu tenho o meu didn't, que é o meu não, e meu auxiliar do passado simples, did. E aí o meu verbo vem para cá na sua forma natural, sem o to. Ele não passou no exame. Essa situação aconteceu antes, mas antes dela veio essa aqui. Porque para ele não passar no exame, ele fez alguma coisa antes, ele não se preparou. Because he hadn't been studying a lot. Porque ele não estava estudando bastante. Porque ele não tinha estudado bastante. He hadn't been studying a lot. Meu verbo principal é o study. Ele vem aqui com ing para dar esse foco no meu verbo principal. Essa importância, studying, estudando. Tudo bem? Questions, perguntas. Para fazer pergunta em inglês já sabe, é o verbo que passa para frente. É o verbo que passa para frente para fazer perguntas em inglês. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: o verbo passa para frente, depois vem o sujeito. A forma interrogativa do passado perfeito contínuo é feito com o simple past do verbo to have, que você já sabe que é o had. Ele passa aqui na frente. Claro que há exemplos que você não vai ver ele exatamente na frente, iniciando uma frase.
quando você inicia com um pronome interrogativo, por exemplo, o pronome interrogativo vem antes do auxiliar, certo? E aí posicionado antes do sujeito, ele veio antes do sujeito agora, faz essa troca. E aí o verbo to be permanece no passado perfeito been, ele permanece. Então, had mais sujeito, mais been, mais o verbo com ing. E aí, com certeza, não se esqueça do seu question mark, seu ponto de interrogação, principalmente para fazer, aliás, a única forma que você não pode esquecer é para você escrever, né? Porque na hora de falar, na oralidade, você só vai realmente fazer entonação de pergunta, beleza? Então temos aí, have you been fighting? Olha a entonação. Não fica tão robótico, né? Você faz uma entonação de pergunta, have you been fighting? Você estava brigando? A palavra fight, ela é brigar, lutar, enfim. Aqui no caso, parece ser uma briga, né? Não uma luta. Ninguém tá praticando nenhum esporte aí, não. Nenhum boxe da vida, nem nada. Então, have you been fighting? Você estava brigando? Por quê que eu faço essa pergunta? Porque eu tenho, presta atenção, eu tenho essa evidência de hematomas na pessoa. Então, essa situação aconteceu lá no passado, lá atrás no passado, e eu faço essa pergunta. Have you been fighting? Com essa importância aqui no meu verbo principal, no verbo fight. Aí a pessoa fala o seguinte, yes, I had been fighting. Sim, I had been fighting. Sim, eu estava brigando. Yes, I had been fighting. E aí eu olho aqui para esse dog, esse cachorrinho todo sujo, todo dirty. E ele tava o quê? Eu olho para ele, vejo que ele tá todo sujo e faço a pergunta para uma pessoa, não pro dog, né? Ou por que não? Mas aqui para uma pessoa, had it been playing in the mud? Had it been playing in the mud? Ou seja, ele estava brincando na lama? Yes, it had been playing in the mud. Sim, ele estava brincando na lama. E aqui numa afirmação eu tenho sujeito, auxiliar, verbo to be no participo passado, verbo principal com ing e um complemento para a frase. Então, presta atenção nesse it aqui. Esse it é o meu pronome pessoal que eu uso para animais, por exemplo. Só que quando se trata de pet, animal de estimação, existe uma exceção. Eu posso usar it para pet, sim, ainda mais se o pet for meu. Se ele for meu, aliás, he ou she, desculpa, eu posso usar he ou she para pet. Ainda mais se o pet for meu, né? O cachorro for meu, a cadela for minha, o papagaio, enfim, periquito, qualquer coisa que você tiver como animal de estimação. Ok? E aqui ele optou por usar o it mesmo, para se referir a um animal. Muito bem? Let's practice. Vamos praticar? Olha aí. Já dei até a resposta. Tá demais hoje esse computador aqui. We didn't leave the house because it... Ou seja, essa situação veio antes. Então, a gente viu que pode fazer frases sem uma situação antes, porque o passado perfeito contínuo fala de duas situações também. Uma que veio antes de outra situação no passado. E a que veio antes, o mais passado, é a situação no passado perfeito contínuo. Mas também a gente pode fazer frases sem essa situação antes. Aqui nós temos duas situações. We didn't leave the house. Nós não saímos da casa. Que é um passado simples, nós não saímos da casa. Por quê? Veio uma situação antes, que é essa situação de passado perfeito contínuos. Because it, porque o quê? O verbo é rain, chover. Então você tem duas alternativas aí. Obviamente só pode ser a, não tem nem o que discutir. Por que só pode ser a? Porque a, ela tem o meu verbo to be no participo passado. E eu preciso dele para usar com verbos com ing. Aqui não tem. Então, aqui nem pensar, no way. E aí eu tenho, because it had been raining all day. Porque estava chovendo o dia todo. Eu não falei sobre questões de horas. Eu falei o quê? Coloquei todo o dia. Essa foi a duração que essa ação de chover aconteceu. It had been raining all day. Estava chovendo. Não tinha chovido o dia todo. Segunda situação, nós temos aí o Caco, esse frog dos Muppets, né? E ele tá nesse caso aí sim,
fighting na questão de lutar. Vamos traduzir para lutar, não para brigar aqui. Então, vamos lá. É uma pergunta. Você vê que tem aqui o início, onde vem o auxiliar, depois o sujeito, o verbo to be no participo passado e, obviamente, o verbo principal que passa para cá com ing. Então, eu não preciso nem falar, né? É a questão, a letra B, com certeza. Por quê? Primeiro que o I'll have. Eu não vou usar o verbo to have em tempo verbal do passado perfeito contínuos nunca. E muito menos o fato que é o passado do verbo to fight. Então tem que ser fighting e had. Então, had he been fighting? Ele estava lutando, certo? Had he been fighting? Muito bem. Próxima já tem a resposta aí, ok? Mas eu tenho certeza que vocês já estão aí pensando, cara, já peguei essa situação. Eu vou sempre usar o meu had nessas frases. Eu sempre vou usar o meu verbo to be no participo passado que fica been. Eu sempre vou usar o ing no meu verbo principal. Então esse work, ele já me prepara para colocar ing nele. Nas duas alternativas tinha ing. Mas qual é a diferença da A e da B? Uma diferença gigantesca. Primeiro que na A você tem o had, que é o correto. Na B você tem o verbo to have também. Só que ele aqui tá como se fosse no presente, usado na terceira pessoa do singular. He, she, it. Você vai usar o has, já não vai usar isso aqui. O been tá correto. Aqui o verbo tá apenas ele na sua forma natural sem o to. Porque esse verbo ele é assim, ele nasceu assim. Então ele tá aqui na sua forma natural sem o to. E você não vai usar ele assim. Então, how long, né? Por quanto tempo had your father been working for the company? Por quanto tempo seu pai trabalhou na companhia? When he retired, quando ele se aposentou. Por quanto tempo seu pai estava trabalhando na companhia quando ele se aposentou? Tudo bem, também pode ser. Então, essa situação aqui de retire, de se aposentar, de se retirar do mercado de trabalho, foi a situação no passado simples, que aconteceu no passado, mas antes dela, eu quero saber isso aqui, que veio antes, né? Por quanto tempo seu pai, your father, que é o meu sujeito, how long had your father been working, certo? Quero saber por quanto tempo essa ação teve essa duração, onde ele working trabalhou for the company, para a companhia. Muito bem? Next. Próxima, Louise. Olha, Louise, she doesn't feel very well, ela não se sente muito bem. Por quê? Louise went to the doctor last Friday. A Louise foi ao médico sexta passada. Went, foi, o passado do verbo to go, é um passado irregular, certo? Então aqui é uma situação que aconteceu no passado, mas antes dessa situação, veio outra que é mais passado, que é onde você vai usar o passado perfeito contínuos. Então, she, qual é a situação aí? Primeiro que, olha só, eu poderia marcar B nem um pouco por conta do ing, tá faltando ing aqui no verbo principal. E também por conta da ideia da minha frase. Se a Luísa foi ao médico sexta passada, é porque ela não estava se sentindo bem. Ninguém vai ao médico porque tá maravilhoso, tá perfeito. Claro que tem suas situações, exame de rotina e tudo mais. Mas nesse caso aqui é porque ela não estava se sentindo bem. Ela não vinha se sentindo bem. Então, she hadn't been feeling well for some time. Ela não estava se sentindo bem por algum tempo. She hadn't been feeling well for some time. Muito bem. Resposta letra A, com certeza. Chegou o momento dela, das confusing words. Que as confusing words de hoje, elas são bem legaisinhas. Elas são totalmente diferentes. Você pode ver, você pode perceber que não existe semelhança na escrita, não existe semelhança nem na pronúncia. A palavra say é um verbo, a palavra tell é outro verbo, certo? E é interessante você saber que na hora de traduzir para o português, apesar de say significar dizer e tell significar contar,
muitas vezes você vai traduzir o tell para dizer também para o português. Então, olha só, vamos lá. Say é o verbo dizer. O passado dele é said, certo? E esse passado, como você pode perceber, ele é um passado irregular, porque vocês já sabem que quando tem um ed no final do verbo, é porque o passado é regular. Já não é o caso do say e nem o caso do tell. Já chego nele lá, já. Lá é boa. He said, ele disse o quê? Hello, olá. Ele disse olá. He said hello. Muito bem? E agora no tell, que significa contar. O passado dele é told. E aí eu falo o seguinte, she told me, ela me disse, reticências aqui, por quê? Porque o verbo tell, ele requires a direct and indirect object. Então, ele vai pedir um objeto direto ou indireto, como este aqui. Quem conta algo para alguém, né? Para mim, para você, para nós, para eles, enfim. Então, she told me why it had happened. Ela me disse porque isso tinha acontecido. Muito bem? Temos mais exemplos aí. Olha só, o verbo tell, de contar, você também usa para dar informs e instructs, ou seja, instruções também. Então, olha só, presta bem atenção aqui no verbo tell, onde ele está aqui no passado. Do lado dele tem um objeto, certo? Eu vou sempre precisar desse... Claro que tem as exceções. Eu vou precisar desse objeto para usar o meu verbo to tell, né? Que é contar, ou ele no passado, que é told. The nurse, a enfermeira, told him, disse para ele, to wait until the doctor arrived. A enfermeira disse para ele que era para esperar até que o médico chegasse. The doctor arrived. Muito bem? E aí, olha só, o verbo tell também tem uma questão fixa. Então, quando você conta uma mentira, quando você conta uma história, quando você conta a verdade e quando você conta uma piada. Então, são expressões fixas que vão ficar com essa palavrinha tell que nós temos aqui. Quando você tell a lie, conta uma mentira. Tell a story, conta uma história. Tell the truth, conta a verdade. Tell a joke, conta uma piada. Temos uma frasezinha aqui. Come on, tell the truth. Por favor, vamos lá. Fala a verdade, mas por favor não existe aqui. Mas esse come on é uma expressão também, além de significar vem, né? Come on, vem. Ou venha, enfim. Tell the truth. Conta a verdade aí. Certo? Muito bem? Então, esse foi as nossas confusing words de hoje. Say or tell. Vamos fazer essa pequena atividade com ela? Olha aí. Complete with say, said or tell, told. Ou seja, você vai completar com esses dois, tanto presente quanto passado, dos dois. O que vai determinar qual vai ser? Você vai ter que ver evidências de passado na frase. Por exemplo, na número 2, que está aqui 3, tem que o yesterday. Yesterday é evidência de passado. Então, você já usaria o passado de um desses verbos aí. E eu vou dar uma dica que é o seguinte. Quando você achar, ver, no caso... Quando você vir, no caso, o objeto indireto ou direto nas questões, você vai usar o tell ou told. Temos aqui us, então essas palavrinhas que eu estou marcando, him e a palavrinha me, eles são objetos. E aí você vai usar ou tell ou told. Então, us fazendo referência à primeira pessoa do plural, nós, mas não é a palavra nós, que é we, W-E. Him fazendo a referência na terceira pessoa do singular, ele.
e me fazendo referência à primeira pessoa do singular eu. Então temos a número 1, they, eles ou elas, alguma coisa, us, that it was fine to come late. Então tenho aqui a evidência was, que é a evidência do passado, que vem do verbo to be, ou to be do passado. Então eles, alguma coisa, nós, pra nós, que estava tudo bem chegar atrasado. It was fine to come late. Então aqui no caso eu vou usar o meu told, porque tem essa evidência de passado. Então eles ou elas disseram pra nós, pra gente, nos disseram, no caso, nos disseram, que estava tudo bem chegar atrasado. Nos disseram ficaria, muito bem? E na próxima vai ficar him, the truth yesterday. Então aqui você tem 3 evidências aqui. Quais são as evidências? Him, onde você vai usar com certeza o tell ou told. The truth, a verdade, que eu falei pra vocês lá, que são expressões fixas. Você vai usar o tell the truth ou told the truth, contar a verdade ou contar no passado a verdade. E yesterday, que significa ontem, então passado. Então, I told him the truth yesterday. Ontem eu disse a verdade para ele, ou eu disse a verdade para ele ontem. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Na 4 você tem essa questão de uma pergunta. Perceba que é uma pergunta no passado. Did vem aqui indicando passado. Did you something? Então aqui eu acho que eu vou usar o meu say. Só que, será que é o say ou said? Qual das duas palavras eu vou usar? Se a minha frase começa aqui com did, significa que meu verbo principal, ele tem que vir na sua forma natural sem o to. Portanto, did you say something? Você disse alguma coisa? Eu não vou usar o said aqui porque eu não poderia ter esse meu dedo na frase para poder usar o said. Então seria you said something, você disse alguma coisa, sem ser uma pergunta. Como é uma pergunta, esse auxiliar transforma o meu verbo principal no passado, deixando ele no passado, com a ideia de passado. Tudo bem? Na 5, that's a great idea, é uma boa ideia. E agora? Qual será? Presta atenção na aspas aqui, então significa que eu estou reproduzindo a fala de alguém. Eu reproduzi a fala que alguém acabou de me dizer ou disse um tempo atrás. Ou seja, passado. That's a great idea. É uma boa ideia. Boa ideia. Ela disse. Não ela diz. Ela disse. Então, she said. Ela disse. E na próxima, I don't like anybody to. I don't like anybody to me what to do. Então, aqui seria, eu não gosto que ninguém me diga o que fazer. Porque eu disse para vocês que nem sempre a gente vai traduzir o tell para contar. Eu posso traduzir para dizer. Então, I don't like anybody to tell me what to do. Eu não gosto que ninguém me diga ou ninguém me conte o que fazer. Aqui a tradução para dizer fica muito melhor. Muito bem? E aí é isso. Check it out, nossas referências. Presta atenção aí nas nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.